Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje são sobre os agentes da dinâmica externa do planeta, ou chamados agentes exógenos. Agentes que fazem com que o relevo da Terra se modifique, tá? Graças a fatores externos. Nós já falamos sobre os fatores internos, que seriam provocados por forças que vêm do interior da Terra. Agora nós vamos falar sobre forças de agentes externos. Bom, eu queria fazer um pequeno resumo aqui só para vocês entenderem e depois a gente entra mais propriamente dito em cada um deles. Esses agentes externos, eles vão ser motivados, movimentados principalmente por questões relacionadas ao clima, né? É o clima que vai movimentar. Por isso que eu pus aqui em cima esse mapinha de clima, porque é o clima que vai movimentar muito isso aí, tá? É ele que vai fazer com que a ação externa seja modificada, por exemplo, através com transformações feitas pela água, né? A água, por exemplo, da chuva, ela terá um grande impacto na modificação, na transformação do relevo. Uma outra força que terá um grande impacto na transformação do relevo será o gelo. Então, esses agentes, gelo e água, são agentes ligados ao clima. Um terceiro agente que também vai mudar, que também vai fazer com que haja uma modificação na estrutura externa da Terra, seriam os ventos. Os ventos também vão provocar essa modificação. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essa modificação. Existe uma palavra técnica para falar sobre essas transformações, que é a chamada meteorização ou intemperismo. O que é intemperismo? O que seria o intemperismo? Intemperismo é o conjunto de processos mecânicos e químicos, mecânico porque teria uma ação mecânica feita pela mãe natureza, tá? Mecânico, químico e biológico, que vão ocasionar, tá certo? A desintegração e a decomposição das rochas. Então, por vários fatores que nós vamos estudar aqui agora, as rochas vão começar a se desintegrar, como nessa imagem que você está vendo aqui embaixo, aqui em cima, né? Da rocha literalmente se desintegrando e sobrando apenas um pedaço dela. Então, a gente vai tentar explicar para você isso. Mas qual é a teoria sobre intemperismo? Então, vamos imaginar que pergunte para você, teoricamente, o que é intemperismo? Teoricamente você vai responder que é o conjunto de processo. Isso você não pode esquecer. É o conjunto de processo mecânico, químico e biológico que ocasionam a degradação e decomposição da rocha. Ou seja, eu estou degradando a rocha. Então, intemperismo é, por vários fatores, mecânico, químico e biológico, eu degradar a rocha e a rocha deixar de estar nesse estado que você conhece ela, que é esse estado sólido. Bom, quando a gente fala de intemperismo, vocês viram que nós temos 3 tipos de intemperismo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos intemperismos, tá certo? Bom, vamos voltar aqui, gente, vamos voltar aqui, ó. Você tem intemperismo mecânico, intemperismo químico e intemperismo biológico. Tá, esse intemperismo mecânico seria esse intemperismo físico aqui, tá certo? Esse intemperismo físico. Então, o que seria um intemperismo físico? Ele vai se destacar, por exemplo, pela variação de temperatura na superfície da Terra. Então, ora muito calor, ora muito frio, ora muito calor, ora muito frio, a rocha acaba arrebentando nesse vai e vem da temperatura, nesse sobe e desce da temperatura, a rocha ela acaba se degradando, né? Esse é o chamado intemperismo físico. O intemperismo químico é o intemperismo que você vai ver através do que? Da ação da água da chuva. Então a água da chuva, ela vai começar a cair ali e ela vai ajudar a rocha a se degradar. Então o físico seria o calor, por exemplo, o físico seria o calor e o frio, tá? O químico seria, por exemplo, através da ação da água, tá? Então, primeiro, gente, uma curiosidade, quando a temperatura sobe e desce muito, eu coloquei aqui, ó, quando a temperatura sobe e desce muito, tudo bem, gente? A gente chama isso de grande amplitude térmica, tá? A temperatura está subindo e descendo muito, subindo e descendo muito. Então, o que vai acontecer? Isso vai dar uma grande diferença de temperatura. A gente chama isso aí de intemperismo físico, tá bom, pessoal? Aí a gente falou que a água dá um intemperismo químico,
Tudo bem, gente? A água dá intemperismo químico. E quando a gente fala de intemperismo biológico, tudo bem, pessoal? A gente fala de intemperismo biológico, é bom a gente lembrar desse intemperismo biológico. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui embaixo, ó. Intemperismo biológico, ação das raízes das plantas ou escavação de animais. Então, um intemperismo biológico, por uma ação biológica, seria, por exemplo, através da ação da raiz das plantas ou através de animais que acabam interferindo. Então, quando a gente olha esse intemperismo, que pode ser o intemperismo físico, tá certo? Que seria aí através dessa diferença de temperatura. O químico, que a gente vai ver aí principalmente através da água, tá certo? Através da água que estaria fazendo isso aí, tá bom? A água seria um agente para fazer isso, tudo bem? E o intemperismo biológico, que seria feito aí principalmente através de seres vivos, que é através das raízes e através dos animais. Então, eu acho que dessa forma você consegue entender de maneira mais sintética, tá? Isso que eu estou colocando para vocês. Existe uma ação que leva à degradação dessas rochas. Então, isso leva à degradação dessas rochas. Tudo bem, gente? Então, aí eu coloquei de uma forma para vocês poderem entender. Bom, outro agente que muda e a gente estava falando, é a água. A água, chamadas águas pluviais, a água da chuva. Olha o que o pingo de chuva causa quando ele bate no solo, o impacto dele e o deslocamento do solo, e olha o que ele pode provocar no solo, tanto em áreas urbanas, como também às vezes não em áreas urbanas, como é na imagem que está aqui do lado. Ó. Olha aqui, ó, tá? Olha o processo da água em cima do relevo. Olha o que a água é capaz de causar. Mas uma das imagens mais bonitas é quando a gente vai falar sobre os rios. Né? A gente viu ali as águas pluviais, vamos falar sobre os rios. Esse aqui é o Grand Canyon nos Estados Unidos, tá? Por onde passa o Rio Colorado. Gente, dá uma olhada o que o Rio Colorado fez no relevo. O Rio Colorado escavou o relevo. Olha que imagem linda. O Rio Colorado fez uma escavação no relevo e produziu essas imagens que você está vendo aqui. O gelo, o peso do gelo também, da geleira se deslocando, também faz como se fosse uma levagem do solo pelo peso da geleira. Dá uma olhada no tamanho de uma geleira e não se esqueça que a geleira se desloca. Quando ela se desloca empurrando tudo que está na parte inferior da geleira. Portanto, também faz essa modificação do solo. Então, a água da chuva, a água dos rios, o gelo modifica a estrutura externa do planeta Terra. E um que a gente não acredita, mas ele é muito forte, e aqui dá para a gente ter uma noção, que é a ação do vento. Olha o vento deslocando aqui, e você percebe os grãozinhos saindo, mas olha o que o vento provoca nas rochas, tanto aqui em cima como ali do lado, com o passar do tempo. Ele corrói as rochas. Então, o vento, ao produzir atrito nas rochas, ele acaba deslocando os grãozinhos da rocha, degradando os grãozinhos da rocha. Então, nós estamos vendo aí, né, o tempo agindo, o clima agindo e essa interferência em cima do solo. Tudo bem, gente? Para a gente fechar, a gente tem com isso uma formação de relevo. Então, com esses agentes trabalhando, a gente tem a formação de um relevo. E qual seria o relevo? A gente teria a formação de um relevo de planaltos e um relevo de planícies. Rapidamente, o que seria um relevo de planalto? Planaltos são superfícies elevadas, superiores a 200 metros de altitude, que possuem, em certos casos, uma estrutura aplainada, tá? Em suas porções mais elevadas, inclusive favorecendo a ocupação humana, por conta dessa porção aplainada. Eu pus aqui Cidade do México, que fica ali no Planalto do Anahuac, lá a região é uma região planáltica, só para você entender. E aí Cidade do México, que é uma das maiores cidades do mundo, uma cidade com 20 milhões de habitantes. Tudo bem, gente?
Bom, quando a gente fala de planaltos, a gente tem vários tipos de planaltos. Então a gente tem planalto de erosão, que é provocado por água de rio e chuva. Aqui o Grand Canyon de novo, é um tipo de planalto. A gente tem os planaltos tectônicos, resultante do sorgimento e do rebaixamento da crosta terrestre, advindos aí, tá certo? Das forças internas do planeta, como é o caso do Planalto do Colorado nos Estados Unidos que você está olhando aqui, é um outro tipo de planalto. Depois nós temos os planaltos vulcânicos, e eu estou citando aqui no Brasil, o Planalto Ocidental Paulista, ou Planalto Arenito Basáltico, ou Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, que é aqui nessa região onde está o oeste do estado de São Paulo, que vai formar a Terra Roxa, que também é um outro tipo de planalto, é um planalto que vem do derrame de lava vulcânica, é um outro tipo de planalto. E nós temos as planícies. E o que são planícies? Planícies são as áreas de baixa altitude, que variam entre 0 e 200 metros, muito planas, que também favorecem a ocupação humana, tá? As planícies propriamente ditas. Aí a gente tem vários tipos de planície também. Então a gente tem a planície litorânea, você está vendo a imagem aqui, a popular praia, a gente conhece aqui popularmente como praia, tá? Sedimentação marinha. Depois a gente vai ter outros tipos de planícies. A planície fluvial, que é a planície ali por onde passam os rios, como é o caso aqui do Rio Amazonas, é um tipo de planície, tá? As planícies em depressões fechadas, tá? Como a gente vai ver aqui do lado, para a formação de lagos. Inclusive, gente, vocês estão olhando aqui um lago, chama Lago Chad. Eu vou ampliar a imagem aqui, ó. O Lago Chad, que fica aí nessa região de fronteira de vários países, como Nigéria, Níger, Chad, Camarões. E o Lago Chad, que se caracteriza também como uma área de planície, ele está secando, gente. Ele está secando. Isso muito em função da grande retirada de água. Esses países que formam a margem do lago vêm retirando imensas quantidades de água do lago e o lago está virando isso que você está vendo aí, uma poça, tá certo? Então, só para vocês entenderem, isso também é um tipo de planície, essa depressão fechada que vão formar os lagos. Tudo bem, gente? Então aí é um outro tipo. E as bacias de acumulação glacial, tá? Que também, por conta do gelo, formam uma área de planície. Então, essas são as principais planícies, só para você ter uma noção que se formam. Então, a gente vai ver o relevo então dessa maneira formado, basicamente em planaltos e basicamente formado em planícies. Tudo bem, gente? Bom, ficamos por aqui, nos vemos numa próxima. Valeu!